Você já teve aquela sensação de que alguma coisa está prestes a acontecer? Não sabe explicar. Mas algo dentro de você inquieta, pulsa, chama. Como se o céu estivesse sussurrando o seu nome bem no meio do silêncio da rotina. Você não clicou neste vídeo por acaso. Há algo se movendo no invisível neste exato momento. Um decreto foi liberado do trono de Deus e carrega o seu nome. Sim, é com você que Deus quer falar agora. Porque o que ele decretou sobre a sua vida, ninguém pode revogar. Nem as palavras contrárias, nem o tempo que passou, nem as circunstâncias que te fizeram pensar que não daria mais tempo. Essa palavra tem endereço certo. Ela foi desenhada no céu antes mesmo de você pedir, antes mesmo da oração silenciosa, antes da lágrima cair. Há algo invisível neste ambiente agora mesmo. Algo que não pode ser tocado, mas pode ser sentido. E se você está sentindo, é porque você faz parte disso. Não é mais uma palavra motivacional. Não é uma mensagem bonita para acalmar o coração. É uma convocação celestial. É o sopro de Deus trazendo à existência o que você achava perdido. Não pare agora. Fique até o fim. Porque cada frase que você vai ouvir foi moldada para te despertar, te alinhar e te conduzir diretamente ao centro da vontade de Deus. O decreto foi assinado no alto. E quando Deus assina, a terra inteira se movimenta. Você já tentou ser forte por tanto tempo que até esqueceu como é ser cuidado? Talvez tenha sorrido quando queria chorar, segurado o mundo para não deixar ninguém perceber que você também precisava de colo. Talvez você esteja vivendo uma dessas fases em que tudo parece igual por fora, mas por dentro há um cansaço que as palavras não conseguem explicar. Sabe aquele momento em que você ora, mas o silêncio parece ser a única resposta? Aquele tempo em que tudo que você faz parece não dar resultado? Em que você se pergunta: será que Deus ainda se lembra de mim? Se isso parece familiar, entenda. Você não está sozinho. Há milhares de pessoas que carregam o mesmo peso, em silêncio, e Deus conhece cada uma delas, inclusive você. Ele viu quando você se calou para não magoar, quando você ficou em pé por todos, mesmo sem forças para si. Ele viu quando ninguém mais viu. E ele cuidou, mesmo quando você pensava que estava esquecido. Deus sabe da sua luta. Ele conhece o peso das suas noites mal dormidas, o esforço para manter tudo funcionando quando a sua alma grita por descanso. Mas hoje, algo muda. Essa mensagem é um sinal de que a espera não foi em vão, que o silêncio não foi abandono, foi preparação, que você não está sendo ignorado, mas sim preservado. Porque Deus não despreza quem continua acreditando, mesmo quando tudo diz o contrário. Então, se você se vê nesse lugar de exaustão, de dúvidas, de fé cansada, fique, porque essa palavra foi feita sob medida para alcançar corações que ainda não desistiram, mesmo com todos os motivos para isso. Você chegou até aqui por um motivo, e esse motivo é maior do que você imagina. Imagine o cenário. O povo de Israel finalmente havia saído do Egito após séculos de escravidão. Moisés liderava aquela multidão rumo à liberdade, mas de repente, o impensável acontece. À frente, um mar intransponível. Atrás, o exército de Faraó furioso decidido a destruí-los. Não havia saída, não havia plano, não havia lógica, mas havia uma promessa, e havia um decreto. Deus não tirou o povo do Egito para vê-lo morrer no deserto, e ele também não te trouxe até aqui para te abandonar no meio do caminho. Moisés, diante do impossível, ouviu a voz de Deus. Por que clamas a mim? Dize ao povo que marche. E quando ele estendeu o cajado, o mar se abriu. O impossível se curvou à obediência de um homem que confiou em um decreto celestial. Essa história não é apenas um registro antigo. Ela é um reflexo do que Deus ainda faz hoje. Talvez você esteja exatamente nesse ponto. O mar à frente, o inimigo atrás, o medo dentro. Mas Deus te trouxe até aqui para te lembrar que Ele continua abrindo caminhos onde não há saída. O mesmo Deus que partiu as águas para Moisés é o que está agindo na sua vida agora. Só que hoje,
O mar que ele vai abrir pode ser emocional, pode ser espiritual, pode ser financeiro, familiar, não importa a natureza do desafio. O que importa é a origem da promessa. O mar só abre quando há um decreto divino. E a boa notícia, esse decreto já foi liberado sobre você. Então, assim como Moisés, não paralise diante do medo. Marche com fé, porque o Deus que abre mares ainda está no controle. E Ele está movendo águas por você. Talvez você não veja ainda, mas a realidade já começou a se curvar ao que Deus decretou sobre você. E quando Ele libera um decreto, não é apenas uma promessa, é uma ordem no mundo espiritual que nada pode impedir. Você não precisa mais depender da aprovação de ninguém. Não precisa que a situação mude para começar a viver com esperança. Quando Deus fala, a transformação começa por dentro. E o que muda dentro, muda tudo ao redor. Por isso, pare agora por um instante e pense: em que área da sua vida você tem vivido como se ainda estivesse esperando uma autorização da terra, quando já recebeu um decreto do céu? Você tem carregado medos que já foram cancelados. Tem alimentado ansiedade sobre coisas que Deus já resolveu. Está tentando manter de pé o que Ele já decidiu transformar. Hoje, Ele te chama a viver de acordo com o que Ele decretou, e não com o que você vê. Porque o que Ele prometeu não está limitado ao tempo, nem à lógica, nem à opinião de outros. Está firmado na fidelidade dEle. E viver debaixo desse decreto é acordar todos os dias com a certeza de que, mesmo que nada pareça diferente, tudo já começou a mudar. É confiar que, enquanto você continua plantando com fé, Deus já está acelerando a colheita. Viver debaixo de um decreto é dizer: mesmo que eu não veja ainda, eu sei que está vindo. Mesmo que doa agora, eu sei que é cura disfarçada de processo. Você não precisa mais implorar por algo que Deus já decidiu liberar. Agora é tempo de caminhar com fé, de viver com expectativa, de declarar com convicção: o que é meu, vem, porque o céu já liberou. Enquanto tudo parecia parado, o céu estava em movimento. Você não percebeu, mas durante aquelas noites silenciosas, enquanto você achava que estava sozinho, anjos estavam sendo enviados ao seu endereço, portas estavam sendo preparadas, corações estavam sendo tocados, caminhos estavam sendo pavimentados. Deus não precisa te avisar antes de agir. Muitas vezes, Ele trabalha no invisível para depois surpreender no visível. E talvez você esteja num desses momentos, sem sinais, sem respostas, só com o silêncio. Mas ouça com atenção. O silêncio de Deus nunca é ausência. É estratégia. É nesse tempo em que você acha que nada está acontecendo que Ele está alinhando tudo. Porque quando o céu decreta, o universo inteiro começa a obedecer. Você não está sendo esquecido. Está sendo lapidado. Não é demora. É precisão. Deus está organizando os bastidores da sua vida com o cuidado de um pai que ama. E quando tudo estiver no lugar, o que era invisível se tornará inegável. Aqueles que te viram esperar verão agora o cumprimento. Aqueles que riram da sua fé verão agora a manifestação da promessa. Aqueles que disseram que era loucura, verão que foi fé. Porque o que Deus está fazendo vai além de você. Vai além do que você pediu. Ele está preparando algo que vai impactar quem está ao seu redor. Vai transformar histórias. Vai marcar gerações. E quando acontecer, será impossível não reconhecer. Foi Deus. Foi o decreto dele que moveu tudo. E é por isso que hoje você sente esse incômodo santo no coração. Uma inquietação que não vem do medo, mas da percepção de que algo está prestes a acontecer. Como se o Espírito Santo estivesse te dizendo: se prepare. O que você esperou está chegando. Talvez você já tenha aceitado algumas perdas como definitivas. Já tenha feito as pazes com a ideia de que talvez não seja para mim. Mas Deus te trouxe aqui para interromper esse ciclo de desistência. Para reacender uma chama que você nem sabia que ainda queimava. Porque o decreto dele não apenas muda circunstâncias, ele ressuscita sonhos. Ele traz de volta aquilo que você considerava impossível. Enquanto o mundo diz já era, Deus diz agora começa.
Esse é o tempo de reposição, de restauração, de respostas visíveis. Não mais apenas consolo no espírito, mas testemunho, aos olhos. Aquilo que era só fé no coração, agora será realidade nas suas mãos. E por mais que você tenha se acostumado a andar com cuidado, com medo de se frustrar de novo, hoje Deus está te chamando para caminhar com ousadia, porque Ele não apenas te sustentou até aqui. Ele te posicionou para esse momento. É o tempo de se levantar como quem sabe que carrega uma palavra que já foi liberada. Uma sentença celestial que determina: você não vai terminar essa fase como começou. O céu já se moveu. Agora é sua vez de andar, porque o impossível já foi ativado no invisível e está prestes a tocar a sua realidade. Sabe por que o inimigo tentou tantas vezes abafar a sua fé? Porque ele sabia do que está acontecendo agora. Sabia que você estava prestes a entrar num tempo de cumprimento, que essa estação da sua vida marcaria o ponto de virada. Ele tentou silenciar a sua oração, minar sua esperança, te fazer acreditar que nada mudaria. Mas falhou, porque mesmo cansado, você continuou. Mesmo em silêncio, você ainda acreditava. Mesmo sem ver sinais, você não parou de plantar. E agora, Deus está honrando essa perseverança. Porque há algo na fidelidade silenciosa que ativa a justiça divina. Algo na fé que resiste ao tempo, às dúvidas, às críticas, que move o coração de Deus. Hoje Ele está dizendo: eu vi, eu estive lá. Em cada momento de solidão, de luta, de renúncia, nada passou despercebido. Nenhuma lágrima foi ignorada. Nenhum clamor ficou esquecido. Esse é o tempo em que o que foi feito no secreto será recompensado em público. Não para exaltar o seu nome, mas para glorificar o dele através da sua história. E quando as pessoas virem o que Deus fará na sua vida, não conseguirão explicar. Vão dizer: foi Deus. Porque não haverá outro nome possível. Portas vão se abrir de forma tão natural que parecerá fácil, mas você saberá que foi sobrenatural. Pessoas que te ignoraram passarão a te ouvir. Espaços que antes te rejeitavam passarão a te acolher. Situações que pareciam travadas começarão a fluir. Tudo isso porque o céu decretou. E o que o céu determina, nem a terra nem o inferno podem impedir. Você está vivendo o início de uma nova fase. E não importa como você chegou até aqui. O que importa é que o que está à frente é maior, mais leve, mais profundo. É cumprimento. É vitória. É Deus sendo Deus em sua plenitude. Sobre você. Você chegou até aqui porque seu espírito reconheceu algo além das palavras. Porque mesmo cansado, você ainda tem sede de Deus. E essa sede é prova de que Ele ainda está te atraindo. Essa mensagem não foi um acaso. Foi um encontro marcado. Porque tudo o que foi liberado aqui é uma confirmação de que o tempo da espera terminou e o tempo do mover começou. Agora é hora de responder. Não apenas ouvindo, mas crendo. Não apenas sentindo, mas se posicionando. Porque o decreto já foi assinado e está em pleno cumprimento. E sabe qual é o próximo passo? É se alinhar com o que Deus já disse. É parar de negociar sua fé com as circunstâncias. É parar de medir suas promessas pelo tempo dos homens. Se Deus falou, está feito. E o que Ele começou, Ele vai terminar. Não com remendos, mas com glória. Por isso, hoje eu te convido a declarar sua fé publicamente. Escreva nos comentários: eu creio no decreto de Deus sobre a minha vida. Se você tem um pedido de oração, deixe aqui também. Nosso canal é mais do que vídeos. É uma comunidade de fé. Estamos orando por você. Estamos com você. E se essa palavra tocou seu coração, inscreva-se. Ative as notificações. Porque cada mensagem que sai daqui carrega uma missão. Te lembrar que Deus ainda fala. E que Ele não desistiu de você. E se você quiser ir além, confira os produtos na descrição. Cada item ajuda a manter este canal vivo, levando consolo e direção a milhares de pessoas como você. Agora respire fundo, porque algo já começou a mudar. Não porque você ouviu um vídeo, mas porque Deus decretou.
É tempo de viver o que eu prometi, e quando Deus decreta, não há mais espaço para dúvida.